Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seghese, sou psicóloga clínica e ela é minha mãe, doutora Simone Seghese, advogada. Acho que hoje, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os temas que a gente desenvolve aqui no podcast, acho que é importante a gente parar e falar sobre a nossa formação. Mais do que dividir todos esses processos que a gente passou, essas formações que a gente passou, é interessante a gente pensar quem somos nós e a partir de que lugar a gente tem falado com vocês. Quer começar? Bom, então eu sou Simone Seghese, sou advogada e eu me entendo feminista mais ou menos perto da época que a Thaís nasceu. Aí eu já contei essa história várias vezes, mas é importante que as pessoas entendam o porquê o feminismo foi despertado em mim, né? Eu comecei a estudar as questões feministas, eu comecei a trabalhar com essa questão da história da mulher há 27, quase 8 anos. Isso. 95, mais ou menos, Mais ou menos em 95, porque eu olhei para a sociedade daquela época e achei que estava muito ruim para minha filha viver. Só que, infelizmente, a gente não teve uma grande melhora e a gente continua nessa batalha, a gente continua estudando. Então, eu sou formada em Direito, eu fiz pós-graduação, todas em Direito. E depois de 2014, que nós fundamos o Projeto Heróica, eu comecei a estudar mais tecnicamente a filosofia, direitos dos gêneros, na Unicamp, através do projeto de doutorado. E por isso eu acho que a gente pode bater uma bola aqui com alguma propriedade. E você, filha? Eu sou psicóloga, formada em Ribeirão Preto. Em 2016 eu entrei na faculdade e o projeto, como ela disse, iniciou em 2014 e foi o ponto de partida inicial para eu começar a olhar para as questões do feminismo. Mas como ela mesma disse, em 95, no ano que eu nasci, eu já estava envolvida nisso por conta dela ser a minha mãe e ela estar olhando para isso e influenciando na forma como ela lidava comigo, com a nossa família, com a nossa sociedade. Eu sou formada pelo Einstein em Saúde e Psicologia e também em Suicídio pelo IFEM, Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro. Acho que mais importante, vou frisar isso, né, porque parece até um pouco feio a gente ficar aqui falando sobre a nossa formação como se fosse uma questão de ego, e eu acho que o mais importante é a gente entender a partir de que lugar a gente fala, para que vocês consigam também filtrar as nossas informações. É claro que a gente traz coisa da nossa vida, porque a gente não consegue deixar para trás. Acho que a gente não é essa folha em branco que alguns psicólogos acham que somos, né? Mas hoje eu acho que para a gente iniciar e começar a falar sobre feminismos e subjetividade, a gente deveria começar pela formação do direito e do eu, a formação da subjetividade. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da formação do direito e como influenciou nessa nossa luta e nessa história da mulher? Então, eu acho que para a gente começar a falar disso é exatamente por onde a gente tem que colocar o ponto inicial. Onde que as leis foram formadas e para quem as leis foram formadas. Quem formou as leis? E quem formou as leis que foram formadas. Então, não dá para a gente pensar numa sociedade que sempre teve as mesmas regras. Por quê? Porque as regras são montadas justamente por conta das pessoas que impõem as regras. E quem são essas pessoas que impõem as regras, né? Então vamos imaginar no começo do mundo, quem é que pensava o que era certo e o que era errado? Quem é que escolhia o que era certo e o que era errado? Que começo de mundo você está falando? Que época? Vamos imaginar num começo de sociedade, um grupo social se juntou para morar numa coletividade, mesmo lá na época das cavernas. Vamos pensar. Então, na época das cavernas, juntavam ali grupinhos sociais. Naquela mini sociedade tinha que ter alguma norma. Que norma eles escolhiam? Olha, antes de entrar na caverna, para dormir, você coloca ali uns galhos para se entrar um urso, se entrar um leão, a gente vai ouvir que, entendeu? Uhum. Aí começaram as regras e assim as regras foram se expandindo. Quando nós começamos a transformar todas essas regras para as grandes sociedades, é que a gente começou a pensar
alguém tem que mandar e outro alguém tem que obedecer. Né? Sim. E a partir disso que começam as grandes diferenças. Aí nem vamos entrar nessas questões só sociais. Quer dizer, os ricos mandavam nos pobres, claro. Os donos de terra mandavam naqueles que não tinham. Mas imagina antes, como que alguém pensou que eu seria o dono dessa terra? Ele chegou lá e botou uma bandeira na terra e falou, essa terra é minha? Foi assim, provavelmente. Uhum. E aí ele se sentiu dono de formar as leis. E aí ele quem? Um homem, provavelmente. Nós vamos estudar aqui a história das deusas e nós vamos ver que há algumas sociedades muito anteriores a essas sociedades que a gente conhece, que talvez tiveram início aí num modelo matrilinear, matriarcal. Mas a sociedade que a gente conhece hoje é um homem impondo as normas para toda a coletividade. Quer dizer, a escolha é feita por um homem. Então eu falo sempre assim, se a gente pensar num condomínio, a gente mora num prédio que tem piscina, tem quadra e tal, e aí a gente junta um grupo e pergunta, o que nós vamos fazer para a melhoria desse condomínio? Nós temos aqui 10 mil reais, nós vamos gastar esses 10 mil reais com o quê? Se só tiverem homens decidindo, eles vão falar, vamos colocar uma quadra de bote, vamos colocar um campo de futebol, vamos colocar... Se só tiverem mulheres decidindo, o que elas vão decidir igual? A mesma coisa vai ser a escolha? Então, por isso que a lei, a gente tem que pensar a lei a partir de quem é que cria a norma, porque essa pessoa que cria a norma vai direcionar a norma para os próprios interesses. Isso não quer dizer que você seja egoísta, isso quer dizer que você não consegue pensar fora da tua caixa. Uhum. Você não consegue pensar o que será que uma mulher negra precisa nesse momento. Eu, mulher branca, não consigo pensar, então eu tenho que abrir os meus ouvidos para Angelas Davis da vida, para elas me dizerem o que falta na sociedade para a mulher negra. E assim, sucessivamente. Com todo mundo, né? A gente abrir espaço para que todo mundo possa falar e mostrar as fraquezas, as dores, aonde tem que melhorar, aonde precisa de uma ajuda a mais e por aí vai. Né? Quando você falou das leis, eu fiquei pensando sobre essa ideia de controle que a lei traz, né? Eu fiquei pensando que talvez tenha relação com o início dessas leis que eu preciso criar certas regras para conseguir controlar essa sociedade, senão essa sociedade foge e cada um faz o que quer, né? Existe isso nesse começo do direito, nessa formação das leis? Será que você consegue falar um pouquinho mais sobre? Então, nós temos que pensar o direito como ele é feito por uma norma de controle mesmo de sociedade. Então, se a gente está imaginando que a sociedade ela é de um grupo de pessoas, essas pessoas elas têm que ser conduzidas. Elas têm que ser conduzidas. E a gente pode perceber, hoje nós vamos avançar muito na história, mas depois nós vamos retroceder. Uhum. Mas se a gente pensar na sociedade como ela está hoje, nós somos cada vez mais controlados. Se você quiser saber onde cada pessoa da sua família está, é possível que você faça isso em tempo real. Então, se você, por exemplo, sai, filha, eu fico preocupada com você libera ali o teu celular para que eu te acompanhe por um determinado tempo. Uhum. Quer dizer, e ao vivo, né? Exatamente, essa localização em tempo real. Então, você pode fazer isso com tudo, com todo mundo. As mídias têm feito isso com a gente, né? Uhum. Então, é exatamente a ideia do direito. Como eu limito aquela pessoa. Agora, se a gente vai falar sobre isso em relação à mulher, imagina o quanto a mulher fica refém dessa sociedade, né? Desse controle do homem, Desse controle do mundo, porque a gente vai passar por esse período histórico, mas a gente vai ver que a mulher e a sexualidade da mulher, o corpo da mulher, foi sendo conduzido ao longo dos períodos históricos. Então, no momento em que a gente tinha pouca população, mulher tem que ter filho, mulher tem que procriar. A função da mulher é procriar. Na época superlotou, pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional nada mais é do que um controle do corpo da mulher. Então, o direito, ele é feito de uns
para o controle de outros, de uns poucos para controle de muitos, né? Então a gente precisa pensar nessa relação das normas postas e também, agora eu quero que você fale disso, dessa questão do certo e do errado. Como a gente olha para essa norma que a mãe ensina, não faz isso, não fala aquilo, não mexe nisso, não mexe naquilo, e acha que aquilo é a verdade absoluta para a nossa vida, né? Então, o quanto isso nos aprisiona. Sim. Fala disso. Eu fiquei pensando, né, quando você falou que a gente precisa abrir espaço para que as múltiplas pessoas, né, possam falar e mostrar o seu lado da história. E isso diz muito respeito à subjetividade, né? Porque se a gente pensa que... E aqui eu tô trazendo a subjetividade como esse eu, né? Que é diferente. Mesmo eu sendo filha dela, a gente é diferente em muitas coisas, né? Cada um é um. A gente precisa pensar o sujeito único, separado, né? Então, se a gente pensar que na nossa sociedade existem bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos, se eu não tô errada, 8 bilhões de pessoas diferentes. Né? Então, para a gente olhar para o desejo, para as necessidades de cada um, a gente precisa abrir esses espaços de fala. Né? A gente precisa olhar para todos para que cada um traga a sua grande necessidade. Só que me parece que a gente não olha para todo mundo, que a gente exclui muita gente. E aí, quando você trouxe essa questão do certo e errado, eu fui direto para o Foucault, um filósofo francês que ele traz essa ideia de diagnóstico do presente, né? Para a gente pensar nesse passado como sendo um dos discursos existentes da nossa história, para a gente começar a questionar e começar a entender quem disse, para quem essa lei funciona, isso é certo para quem? Né, se a gente for pensar, e eu vou para a tradição porque é sempre mais fácil para mim para os exemplos. Se eu perguntasse para os meus avós o que é certo para mim, eles falariam casar, ter filhos e ser feliz, comprar sua casinha, comprar a sua casinha, né? E aí eu preciso me questionar, e para mim isso é certo? Porque para mim não. Eu não quero casar agora, ter filhos e comprar minha casa, né? Então... esse é um ponto muito importante para a gente também entender as leis, né? Não só essas leis escritas, mas as leis do dia a dia. Normas, né? Normas. A lei que a minha mãe passa para mim, que o meu pai passa para mim, né? O que eles acham certo, do que eu acho certo. Então, eu acho que a gente precisa se separar, se afastar um pouco disso para a gente conseguir olhar para a gente mesmo. Sim, só que quando a gente fala de direito, de norma posta, do que é certo e do que é errado, do que está registrado nos códigos de leis, a gente precisa pensar justamente dessa questão do certo e errado, porque como você falou do Foucault, eu lembrei que o Nietzsche, ele fala do rebanho, da importância de você... controlar o rebanho. Quem são os homens de rebanho? São aqueles controláveis, aqueles que seguem os padrões. Imagina uma sociedade, Thaís, de pessoas que cada um fizesse o que queria. Como você controla pessoas livres e que fazem o que querem? Então não é interessante para esse poder controlador, esse poder do direito, deixar que a coisa seja absolutamente livre. Então, quanto mais homens de rebanho, homens, estou falando no sentido de humanidade, não estou falando no sentido de sexo masculino, isso, que é a expressão que o Nietzsche usa, homens de rebanho. Quanto mais homens de rebanho, pessoas controladas estiverem na sociedade, mais fácil de controlar essa sociedade, mais fácil de dizer o que é certo e errado, mais fácil de falar, não entra nessa propriedade porque essa propriedade é particular, entendeu? Sim. Eu tenho um documento que me diz que essa propriedade é particular, eu me casei com essa pessoa e ela é minha, essa mulher é minha e a partir dessa minha propriedade eu posso o quê? Eu posso o que eu quiser com o corpo dela, eu posso até exterminar o corpo dela. Então, tudo isso parte de uma lei, eu tô falando disso do controle do corpo da mulher, porque até pouquíssimo tempo nos códigos aqui brasileiros, ainda constavam expressões, nós vamos falar disso com cautela, mas constavam expressões absolutamente técnicas de demonstração de que a mulher era, sim, uma propriedade. Inclusive a questão do casamento. O DIU também. Autorização para você poder... Até pouco tempo atrás, colocar o DIU, exatamente. É esse ano que passou, né? Sim.
E também aquela questão da simbologia de você ser um bem do seu pai. Propriedade, né? Que o pai passa no casamento. A propriedade, a mulher enquanto propriedade, o pai passa para o marido, que é o primeiro quem agradece ao do pai. Casamento, da cerimônia depois, religiosa, tá? Você está falando da cerimônia religiosa. Né? Que é o casamento tradicional. Então, o pai leva a mulher até o marido, entrega para ele como se fosse um prêmio, como se fosse um celular, né? Um objeto. O marido agradece ao pai e, a partir disso, ele toma conta da mulher. E ele troca de torna nome. Propriedade, né? Sim. Você troca de sobrenome e passa da propriedade da família tal para a família. Então, o direito tem tudo a ver com isso, porque a gente se forma como sujeito a partir do que nos foi ensinado como certo e errado, a partir do que tem na norma de que é certo e que é errado. Então, até onde você pode me dizer que é certo roubar? Roubar é certo? Não. A lei diz que não é certo. A lei diz que não é certo. Agora, roubar milhões dos colarinhos brancos e aquele que passa fome, roubar o pão com o... Sabe? São situações completamente diferentes, porém nós vamos ver punições também completamente diferentes. Então, quem é que fez a lei e para quem foi feita essa lei, né? E aí eu fiquei pensando que Foucault, ele traz também essa questão do poder incidindo sobre o corpo. E quando você fala dessa questão do anticoncepcional, né, que veio, o anticoncepcional surgiu como uma forma de controle dessa sociedade que estava crescendo muito, que estava ficando desenfreada, né, perdendo muitas mulheres porque estavam tendo muitos filhos, que não tinha toda uma medicina que sustentava isso. Né, eu fiquei lembrando do Foucault com essa fala do poder incidindo no corpo e não só na sociedade como um todo. Né? Então, se a gente não para prestar atenção, a gente se perde nesses certos e errados. Claro que não estou falando dos certos e errados da lei, porque se você foge disso, você vai preso, né? Então, a gente sabe que precisa seguir uma certa norma. Mas e essas leis que são um pouco mais veladas, essas normas que a sociedade vai passando pra gente, que se a gente não para prestar atenção, a gente acaba por repetir, por seguir o que outras pessoas acham certo por nós. Sim, né? São os padrões morais, né? Como que você coloca essa linha do que é ok, do que é moral e do que não, né? E se a gente vai trabalhar muito a questão da mulher, a gente vai falar aqui muito da mulher, a gente vai ver que parece que esse certo e errado, essa norma firme, rígida, que não, inalterável, tem muito mais a ver com a mulher do que com o homem. Sim. A gente costuma, quando a gente conversa juntas, lembrar daquela situação da nossa própria vida e de quando você era pequena e contemplava. Vamos contar essa história da contemplação? Vamos contar. Eu acho que é muito importante a gente contar essa história da contemplação, porque foi uma das primeiras grandes violações de direito que eu tive quando eu ainda tinha 5, 6, talvez 7 anos, não sei quantos anos. Acho que até um pouco menos. Talvez um pouco menos, essa história é muito importante pra gente, porque foi assim que a gente percebeu, né, numa conversa relatando esse sentimento da minha mãe, que a gente entendeu o quanto o feminismo precisava estar presente na nossa vida, né, porque você privar uma criança, e daqui a pouco vocês já vão entender tudo do que a gente tá falando, de ser quem ela é, né, por medo, por segurança. É uma violência. É um tipo de violência, né? Quer contar? Porque como foi você que experienciou, eu acho que é gostoso você trazer a sua sensação. Então, quando a Thaís era pequenininha, ela nasceu uma criança muito contemplativa. Ela gostava de olhar para o céu, para os passarinhos, para a natureza. Se ela passasse por um rio, ela queria ficar olhando o rio. E eu fiquei muito preocupada com aquilo, porque a gente saía, por exemplo, para andar de bicicleta e ela ficava olhando as plantinhas, os passarinhos, a borboletinha. Olha, mamãe, a borboletinha. E eu falava para ela, Thaís, você precisa olhar as pessoas, os perigos. Você tem que estar olhando, andando e olhando se não tem um homem escondido ali, se não tem alguém que vai te roubar, né? Ou violar. A Thaís sempre foi uma menina muito bonita, uma criança muito bonita. Então, filha, você tem que ficar prevenida, você tem que ficar esperta com tudo. E ela, então, ela começou a ser diferente. Por quê?
por minha interferência. E até em casa começaram a brincar comigo, a me zoar, né? Porque eu era muito contemplativa mesmo. Então eu lembro da viagem que a gente fez para Natal e o guia turístico tava apontando para um lado do ônibus e eu tava olhando e pra ela olhando para o do mar, outro, do outro lado. E aí eu lembro que o meu irmão me zoou muito, né? Então eu também quis ir mudando para eu me tornar um pouco mais padrão, nesse sentido de estar mais atenta, de ser mais uma mulher que presta mais atenção nas coisas, né? Mas por outro lado eu deixei esse lado da contemplação lá pra trás. Sim. Né? Então, depois de muitos anos que nós começamos a perceber que você tinha que fazer esse resgate. E até hoje, confesso, quando eu vejo aquela lua redonda no céu, eu penso, onde está a Thaís? Porque eu sei que ela vai estar olhando pro céu. E ela me manda mensagem falando, filha, olha a lua, mas olha da sua sacada. Olha da sacada do apartamento. Você tá segura. Então, são violências, microviolências que eu não fiz com o Lucas, meu filho homem, eu não fiz. Por quê? Porque os meus medos eram outros, né? Então, acho que é importante a gente voltar nessa história pra gente pensar. Não é porque você é uma monstra que quis me privar de algo, foi pra minha segurança. Por a gente viver em um ambiente, em uma sociedade muito perigosa pra mulher, a mulher não pode, ou se ela andar na rua distraída, a chance, as possibilidades, a probabilidade dela ser estuprada, dela ser assaltada, dela ser molestada, dela ser roubada e por aí vai, aumenta muito, né? Então eu tive que me modificar, mesmo sem entender o real motivo daquilo, para eu me sentir segura na nossa sociedade. E aí quando ela traz essa importância de eu retomar essa minha subjetividade, esse quem eu realmente sou, esse meu eu real, é muito difícil, né? Porque eu preciso me entender primeiro, me conhecer de verdade, conhecer esse meu eu real, pra a partir disso eu voltar pra minha origem, né? É claro que hoje eu sei que eu não posso também contemplar de madrugada sozinha no meio da rua, porque continua sendo perigoso, né? Mas também eu sei que eu não posso deixar de lado esse meu ser contemplativo. Sim. Né? Que faz por parte uma de quem ordem eu sou. minha. Percebe que como a gente está sempre com o direito interferindo na nossa pessoa, em quem a gente é, por isso que a gente pensou que era muito importante a gente fazer essa ligação entre as duas coisas. Imagina, eu dei uma ordem de segurança para ela quando ela era criança. Aquilo fica internalizado em você de uma tal forma que até você acha que ser contemplativa é um defeito, é um erro. Né? Sim. Quando ela se torna um ser humano menos você mesma, menos original, porque você recebeu uma ordem de segurança de uma autoridade importante, porque a ordem que a nossa mãe dá, a ordem, aí você que vai saber falar disso melhor do que eu, é quase que inafastável. Muitas vezes pior do que a lei escrita que a gente tem, né? Você trouxe uma questão importante, né? Além de falar dos nossos pais, que eu acho que isso toma um tempo, dos nossos pais cuidadores, né? As pessoas que a gente coloca nesse lugar de importância. Mas eu acho também que se a gente não para e presta atenção, a gente não consegue voltar pro nosso eu real, pra nossa origem, né? Então, a gente teve que parar e entender o quanto aquilo estava me fazendo falta, aquela contemplação estava me fazendo falta, né? Para eu conseguir voltar para essa origem, para eu conseguir voltar para esse meu eu real, né? Então, é um trabalho difícil. Ela falou sobre a relação do direito e da psicologia e eu acho que é essencial a gente se voltar um pouco para isso nesse primeiro momento, né? Porque no consultório da psicologia, eu escuto muito sobre a importância do direito, as leis que estão aí para proteger as mulheres e por aí vai. E sei que você escuta muito sobre a psicologia no seu escritório, né? Então, fico pensando como que a gente conseguiria separar o direito da psicologia numa sociedade que normativa tem isso envolvido, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa pensar também o quanto é fácil a gente se perder da gente mesmo. O quanto todo dia a gente está tendo que estar vigilante. O quanto o nosso trabalho com a gente mesmo é tão importante, né? Recentemente nós tivemos aquele
sei lá, um feedback do meu próprio corpo, né? Em relação à minha última sessão de terapia. Fiquei alguns meses, 4 meses. Acho que é importante contar que ela teve um problema, né? Alguns problemas pessoais e psicológicos, podemos chamar assim, emocionais. Né? E ela, sem perceber, inconscientemente, começou a colocar trabalho no lugar dessas dores, desses sofrimentos, né? Então começou a se encher e se preencher de trabalho para que não conseguisse olhar para aquilo que estava doendo, porque quando a gente olha para dor, quando a gente para e olha para dor, dói. Mas também a gente abre possibilidade para mudança, né? Então, num primeiro momento ela se afastou dela mesma, num primeiro momento ela se deixou e enfiou trabalho, tentou se tornar mais produtiva para ter menos tempo para ela mesma, né? E aí eu voltei para terapia depois de uns 4 meses parada. E no finalzinho da sessão, que foi uma sessão super longa, inclusive, mais de 1h30, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, o olho começou a fechar, assim, uma enxaqueca. E fui para casa e deitei e fiquei quieta até de noite, deixando aquela dor de cabeça passar sozinha. No dia seguinte, eu acordei ainda com a cabeça dolorida. E a Thaís estava viajando, eu falei com você, né? Filha, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tive uma dor de cabeça, tive uma enxaqueca. E aí ela falou... Você acha que é coincidência? Ela falou, não é coincidência, isso aí tem nome. Vamos pensar, 3, 4 meses sem olhar para sua dor. E aí ela passou 2 horas, 1h30, olhando para o que dói nela, né? O quanto disso não mexeu com você... E não ficou fazendo você pensar nas possibilidades de mudança para as dores que você tinha, para o sofrimento que você estava sentindo, né? E aí a sessão de terapia dela foi numa sexta-feira. No sábado, ela foi mexer nas plantas dela que ela adora, ela foi comprar enfeite para casa que ela ama, decorar a casa. Então ela se voltou para ela mesma, né? E o quanto foi importante esse seu retorno em si mesmo para você conseguir entender e se olhar e deixar o problema dos outros ou aquelas coisas que talvez a gente não tenha como controlar de lado. Mas o mais interessante disso tudo é que a gente não percebe isso conscientemente. Por exemplo, eu acordei nesse sábado e quis cuidar do jardim. Eu não pensei, que legal, estou com a Simone natural aqui dentro de mim. Não, eu naturalmente, você que percebeu tudo depois que eu fui te contando, você falou, mãe, perceba como você se voltou para você depois de voltar da enxaqueca e pá. Então, é muito fácil. Eu trabalho comigo, trabalho com isso o tempo inteiro, me questionando quando eu acordo de mau humor, o que me atacou, o que eu tô tendo. Essa semana você falou disso também, né? Como a gente olha para essa dor e pergunta por que eu tô incomodada com o outro, com a fala do outro, Ou fui grossa com a minha mãe, mas o que tocou em mim que me fez ser reativa, né? Porque às vezes a gente briga com as pessoas, achando, a minha mãe foi uma monstra comigo. E não, a minha mãe não fez nada demais comigo. Quem sentiu ameaçada fui eu, e a forma como eu resolvi reagir foi com grosseria, né? Então a gente precisa olhar pra gente mesmo, e isso a gente pode chamar de autoconhecimento, que parece um negócio... fácil. Fácil e muito falado, né? Com 5 passos para se autoconhecer. Não, gente, não existe 5 passos para se autoconhecer, né? 5 décadas para tentar. Existem estratégias, mas se a gente pensa que a nossa vida é movimento, que a gente tá se transformando, que a gente tá repensando, olha só tudo que a gente tá falando de história, né? O quanto a história foi mudando. A nossa história pessoal não muda? Né? Então eu acho que o principal do nosso podcast, o principal da gente estar aqui é falar sobre essas mudanças da história e repensar quem nós somos a partir de tudo isso que vem mudando. Né? Sim, o quanto a sociedade, o mundo que a gente vive interfere no nosso eu, em quem nós somos, nas escolhas que a gente faz, né? Como pessoa, como mulher, como exemplo que você deu, quer dizer, as mulheres têm que casar, as mulheres têm que ter filhos. Sim. E a maternidade para a mulher é um monstro que foi colocado, monstro no sentido de eu tenho que passar por isso. E uma maternidade real, e uma maternidade que não existe. Então, tudo isso veio da norma, veio da lei social posta, não só da lei, que tem também na lei no direito, tem também. Quando você faz um aborto, por exemplo, você é uma criminosa. Então, tem também na lei penal, mas tem na lei social.
né? Então, quantas mulheres que têm que passar por um aborto legal e são vilipendiadas, humilhadas, são tratadas... Julgadas. Abortos que nós temos notícia, trabalhamos até um deles na última aula do curso, do projeto, que a parturiente, a moça, ela teve que passar por todo o procedimento sem anestesia, porque os acharam que ela era merecedora de dor por tirar escolher aquilo que a sociedade espera que ela escolhesse. Exatamente, que era fruto de um estupro, enfim. Só que eu fico pensando, será que a sociedade vai mudar? Porque se a sociedade não mudar, quem tem que mudar somos nós, sou eu, enquanto unidade. Se eu sei o que eu acho certo para minha vida, fica mais fácil de eu não escutar esse julgamento e essa pressão desse outro. Né? Então, é muito importante a gente se voltar pra gente. O que é certo pra mim? Né? É claro que a sociedade, nesse caso do aborto, feriu essa mulher de inúmeras maneiras, né? É inaceitável na minha cabeça a mulher ter que sofrer porque ela não quer ter um filho, né? Então... Mas eu fico pensando isso, a gente, em casos mais leves, vamos pensar no casamento. A sociedade espera que a mulher case, mas... Se eu sei o que eu quero, fica mais fácil de eu afastar de mim essa pressão social que tentam colocar. Né? É fácil do jeito que eu tô falando? Não, porque é tudo muito inconsciente. Né? É tudo muito difícil da gente encontrar dentro da gente. Então, é um processo. É uma caminhada longa que a todo dia, a todo instante, a gente vai ter que estar olhando pra gente, se perguntando como eu tô, como eu acordei, como eu tô me sentindo, o que isso diz sobre mim. Né? Como eu me senti quando fulano falou de tal forma comigo. E por aí a gente vai. Sim, a gente precisa olhar a partir das normas postas, todas elas, quaisquer que sejam, até as normas do direito criminal, do direito de família. Nós temos que olhar para as normas sociais, as normas que os nossos pais nos impuseram, todas as leis formais e as leis informais, para a gente, a partir disso, tentar um enquadramento. Eu consigo lidar com isso? Eu consigo estar enquadrada aqui, nesse lugar? Obviamente que eu não posso roubar nada de ninguém, eu não posso matar ninguém, mas... Mas também não preciso casar. Mas também não preciso obedecer a estrutura formal, casar e me manter casada. Porque até pouquíssimo tempo, você tinha que se manter no casamento. Sim. Então eu tô ali sofrendo violência, pequenas violências, ou nem isso. Ou só mudei e agora não quero mais. Quero morar sozinha, quero viajar sozinha, eu quero... Entende? E isso é legal também porque já tem tido uma mudança, né? Numa conversa que eu tive na rádio com um outro psicólogo, o Serginho, ele trouxe que o padre Fábio de Mello fez um discurso falando que aquele discurso da igreja do casamento, me ajuda porque eu sempre esqueço, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Né? Que essa morte não é mais a morte física, e sim a morte do amor. Quando o amor acaba, o casamento acaba. O vínculo. Né? Então, é tão importante a gente parar um pouquinho e falar sobre isso, porque o padre Fábio de Mello, que é um representante da igreja, da tradição, se a gente for pensar, porque a igreja católica, a gente vai falar sobre isso, trouxe muitos padrões pra gente. Né? Então, ele abria essa possibilidade de mudança. Né, então eu não preciso mais morrer fisicamente nesse corpo pra acabar com esse relacionamento. Eu precisa ter acabado esse amor, né? O que tem que ter morrido é esse amor. E isso aí não é só para relacionamento amoroso. Isso é para tudo, né? Para minha profissão, para pro lugar onde eu moro, pro país onde eu vivo. Quer dizer, acabou o tesão por aquilo, eu não quero mais aquilo, eu tenho liberdade de mudar, né? Mas para isso eu preciso entender o que eu posso fazer a partir do que eu quero e o que é obrigação, né? Porque senão a gente se perde nessas obrigações. Mas você tem que se manter no seu emprego de advogado o resto da vida. Eu tenho que aposentar aqui, eu tenho que... Sim. Então eu acho que é isso que a gente queria fazer no nosso podcast. Trazer um pouquinho dessas discussões dessa forma, como mãe e filha, como companheiras, como amigas feministas, mulheres e por aí vai.
todos esses assuntos que abarcam a sociedade nos dias de hoje. É claro que nos próximos episódios a gente vai passar por essa história bem mais calmamente e explicando mais, né, os detalhes da história e como chegamos aqui hoje. Mas acho que por mim é isso por hoje. Queria saber como você está se sentindo. Foi ótimo. E a gente volta para mais discussões. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso programa até aqui e a gente se vê daqui 15 dias. Um grande beijo. Se vocês quiserem deixar dúvidas, sugestões, estamos aí abertas a qualquer tema que vocês puderem propor.